Pai, Senhor, irmãos, graças a Deus. Isso é graça, irmãos. A graça de Deus, ela preenche todo o vazio que há em nós. Porque um dia nós estávamos em um mercado de escravos, escravizados pelo pecado no mundo. E como o pastor disse na sexta-feira, livrou nós de uma vida devassa, livrou nós de uma vida imoral, livrou nas drogas e nos colocou aqui. Isso é graça. Isso é graça. E eu, irmãos, só tenho que agradecer a Deus por esta graça e agarrar essa graça, porque Ele tem sido bom, irmãos, conosco. Sido muito bom. E eu queria compartilhar com os irmãos 3 versículos que está em Hebreus, capítulo 2, versos do 1 a 3. E queria falar dessa graça soberana sobre as nossas vidas, que Deus nos concedeu, que diz assim, Hebreus 2, versículo 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Graças a Deus. Hebreus, irmãos, é uma carta extraordinária. Ela é escrita para um povo que estava querendo desviar da fé cristã, por causa da perseguição que estava havendo no tempo. Nero, que foi um dos imperadores de Roma, no ano 54, ele subiu ao império. E Nero era um homem louco. Ele mandou matar sua própria mãe, sua esposa e alguns de sua família. No ano 64 da era cristã, Nero, com a sua loucura, querendo construir uma Roma mais embelezada, mais magnífica, ele incendeia, dentre as 14 cidades de Roma, 10 delas totalmente devastadas pelo fogo. E 4 delas que não foram alcançadas pelo fogo eram povoadas de cristãos e judeus, e isso dá a Nero um álibi de colocar o incêndio de Roma nos cristãos. E a partir daí, irmãos, é que começa uma brutal perseguição contra os cristãos. Muitos morreram, muitos foram martirizados. Apóstolo Paulo, Pedro, nesse tempo, que foram mortos. E atrocidades eram cometidas. Os cristãos serviam de tocha nas ruas de Roma. Eles eram crucificados e martirizados. Os historiadores dizem que faltou madeira para se fazer cruz, de tamanha atrocidade. E no ano 68, quando Nero tira a sua vida, Vespasiano ele sobe ao império, fazendo assim, dando inauguração ao Coliseu Romano, em uma festa de 100 dias,
ele ordena que os cristãos morressem, e nessa perseguição 10.000 cristãos morreram. E é num contexto desse, irmãos, em que o povo, que era um povo judeu que tinha se convertido à fé cristã, se encontrava. E agora eles estão querendo sair, eles estão querendo deixar a fé cristã. Mas o autor, aos Hebreus, ele vem escrevendo a soberania de Cristo. Como Cristo ele está mais acima do que os anjos. Como Cristo ele está acima daquela antiga lei, daquela antiga aliança. Ele vem escrevendo que Cristo ele está acima de Moisés, acima do sumo sacerdote. Ele vem escrevendo isso. Até o capítulo 7, 8, 9, 10, ele vem escrevendo essa grandeza de Cristo. Como Cristo, ele veio e em si, ele rompeu a barreira que não permitíamos que antes entrasse na presença de Deus. Porque um véu estava posto. Um véu que, segundo alguns, dizem que não podia ser rasgado nem mesmo por uma junta de bois. Mas ele, em seu próprio corpo, ele rasgou aquele véu, dando acesso a mim, a você, a entrar na presença de Deus. A entrar na presença de Deus. E no capítulo 11, ele vai dizer sobre os heróis da fé, que uns apagaram o poder do fogo, outros escaparam do fio da espada, mas que outros também foram martirizados, que outros também foi cerrado pelos meios, para dar força, para poder fortalecer aqueles cristãos que estavam se desviando. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Claro, Deus ele vai trazer um juízo, ele vai julgar, mas antes ele dá a sua palavra a nós, para que possamos ouvir ele. Ele dá essa palavra a nós. E isso é graça, irmãos. E o interessante, que no capítulo 2, do versos 1 que lemos, na parte B, ele vai dizer, para que em tempo algum nos desviemos dela. E essa palavra desviar, irmão, ela traz no seu original uma grande correnteza. E esses cristãos estavam sofrendo essa pressão, pela perseguição, pelos imperadores, pelos governadores do tempo. Eles estavam sofrendo, com medo de morrer. Mas como uma avalanche que vem sobre nossas vidas, também nesse tempo que estamos vivendo. O cenário, ele está armado. E hoje estamos aqui para poder nos apegar a Deus. Nos agarrarmos a Deus, agarrarmos a essa salvação que foi pregada pelo Senhor Jesus, agarrarmos a ela. E ele vai dizer, no versos 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? No versos 2, ele vai dizer, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Não foi pelos anjos, não foi mediante a Moisés, mas foi agora pelo Senhor Jesus, andando pelas ruas da Galileia, pregando o evangelho da graça, salvando os cativos, libertando do poder de Satanás, e assim ele chegou na minha e na sua vida. E nesta manhã, irmãos, como o Rodrigo bem colocou, precisamos de nos agarrar a Deus. Precisamos, irmãos, porque um dia difícil está por vir. Paulo, em Efésios, ele vai dizer, pelo que diz, que os dias são maus. Vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que possamos nos agarrar a Deus, amados. Possamos estar aqui, adorar a Deus, glorificar a Deus. Isso é graça. Isso é a misericórdia divina. Não merecíamos. Mas Deus nos alcançou, irmãos, alcançou a mim e a você.
Ele nos libertou daquele mercado de escravos, onde estávamos sendo escravizados pelo diabo. Ele falou: eu pago o preço para esse homem. E ele pagou. E o que temos feito para ele? Às vezes, irmãos, eu li um livro e ele me ajudou muito na compreensão da vida cristã. Porque às vezes, quando nós pensamos que estamos lá em cima, é que estamos lá embaixo, no pó. E às vezes pensamos que vamos até desviar. Mas o Senhor, Ele vem com o seu socorro, Ele vem com a ajuda divina e Ele nos levanta para vivermos o Evangelho, um Evangelho piedoso. Um Evangelho cristocêntrico, um Evangelho que marca as nossas vidas e que possamos marcar a vida daqueles também que estão fora. Porque não merecíamos, irmãos. E o autor aos Hebreus é isso que ele vai trazer para nós. Essa realidade, ainda que sejamos mortos. Ele está dizendo para o povo que era judeu, que tinha se convertido, viu? Ainda que venha a morte, ainda que venha a perseguição, ainda que venha a cruz, ainda que venha, mas fique firme, porque vocês terão uma melhor ressurreição. Vocês poderão compartilhar da graça. A morte só é uma passagem para a vida eterna. A morte só é uma passagem para a vida eterna. Que Deus, irmãos, em Cristo, nos ajude nesse tempo do fim, a vencer essa correnteza, a vencer esta avalanche que vem sobre nossas vidas, tanto no meio religioso como pessoalmente. Porque muitas vezes, irmãos, somos acometidos de tamanha aflição. Às vezes pensamos até em desistir, mas é aí que a graça de Deus vem e nos levanta, nos coloca para cima, e nós podemos caminhar, porque não temos forças, não temos capacidade de nos achegarmos a Deus, não temos. Somente a graça dele, somente o poder do Espírito Santo pode nos levar a esta vida cristã, pode nos levar a esta vida cristã. E eu penso, irmãos, que é uma oportunidade a nós, por tudo que nós ouvimos desde que estamos aqui. Nós nunca ouvimos heresias, nós nunca ouvimos ninguém falar nada de errado, mas talvez nós podemos ser julgados como a igreja de Éfeso. E quando nós olhamos para as 7 igrejas da Ásia, dentre essas 7, irmãos, somente 2 eram fiéis, somente 2. 4 foram repreendidas tensamente pelo Senhor, mas receberam elogios. Mas uma não, irmãos. Uma não recebeu nenhum elogio, só censura. Só censura. Mas até nela o Senhor mostrou a tua graça. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, dar-lhe-ei sentar no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Até mesmo para Laodiceia, Deus mostrou a sua grandeza, Deus mostrou a tua graça, Deus mostrou a tua misericórdia. Ainda que nós vivemos tempos difíceis, irmãos, em que o sistema religioso corrompido, e a cada dia, irmãos, eu tenho certeza que vai piorar, mas Deus não vai nos enviará a tua graça. Quando nós pensarmos que não iremos conseguir, Ele vai nos ajudar. Tudo que nós precisamos, irmãos, é confiar em Deus plenamente. Confiar em Deus. Para vivermos, para andarmos. Para tudo, confiar em Deus. Porque eu penso, irmãos, se nós não dermos ouvido a esta palavra, nós receberemos um julgamento. E eu penso que naquele dia, Ele não terá misericórdia de mim e de você, porque a oportunidade dele é dada hoje. E é como os irmãos disse, e como Hebreus vai dizer: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação. Não endureçais os vossos corações. Vamos crer, irmãos, vamos nos apegar, vamos ajudar uns aos outros, a estarmos na oração, lendo a palavra, fiel ao Senhor.
É como eu disse, irmãos, tem dias que pensamos que estamos pior do que ímpio. Mas é onde nós podemos ver a graça de Deus, é onde Ele talvez esteja dizendo, nada depende de você, tudo depende de mim. Ontem eu estive aqui na oração, junto com o Rodrigo, e declaro que foi tão brilhante, irmãos, que quase que não deu vontade de ir embora. E às vezes nós vivemos uma vida tão ocupada, uma vida tão corrida, mediante até mesmo nisso, Deus Ele vem e Ele consegue encher você na oração. E nada melhor, irmãos, do que a oração, e que Deus me leve para lá, leve a igreja para lá, para a oração. Que nós, irmãos, possamos nos agarrar a essas verdades, para que não sejamos condenados, livres do inferno, não, mas do pecado que há em mim e em você, do Adão. O amor a Deus, Ele faz isso. A questão não é você ir para o inferno, não, a questão é você ser livre do poder do pecado, você ser livre do velho homem, e caminhar e cada dia a imagem do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, porque Deus tem sido bom, mas precisamos de a cada dia nos achegar a Ele, dia após dia, dia após dia, crer que Ele virá sobre nós. E não podemos desconsiderar, irmãos, que o diabo ele está aí, trabalhando, para não alcançarmos a presença de Deus. Ele está aí, a festa nossa está se aproximando, e eu tenho certeza que Ele está trabalhando, porque Ele está trabalhando a todo momento, mas o Senhor também Ele está cuidando de nós a todo momento. E que Deus nos ajude, irmãos, a nos esforçarmos na oração, a sermos crentes salvos, sermos diferentes, irmãos, aonde quer que vamos, sermos luz para os que estão em trevas. Isso é, irmãos, graça, essa graça soberana, essa graça que não se explica, que o autor dos Hebreus ele vai trazer, mostrando para aquele povo que nem a morte poderia separar eles de Cristo. Como Paulo vai dizer, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos separar de Deus, nada, nem a perseguição, nem a morte, nem a injúria, nada, se crermos nele verdadeiramente, se colocarmos nele a nossa fé. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele virá sobre nós. Ele veio sobre todos esses homens. Ele listou homens no Antigo Testamento que venceram o poder do fogo, mas Ele também listou pessoas que morreram pelo fogo, mas que não negaram a fé, não negaram o Senhor Deus dos exércitos. E Ele nos chama, irmãos, para uma realidade de uma vida cristã verdadeira, porque no tempo que estamos vivendo, irmãos, é de decadência, tempos angustiosos, e o cenário ele está montado para a vinda de Cristo, e que possamos olhar para o horizonte, para que nós possamos ver Ele, irmãos, tocar a trombeta, e que Deus nos ajude, irmãos, que Cristo nos alcance dia após dia, mediante as nossas falhas, mediante os nossos erros, que Ele nos ajude.